Doutor Marcel, a gente estava conversando antes do intervalo que, para a gente entender, o problema ele pode atingir 80% da população mundial e esse percentual nem todo mundo pode fazer cirurgia para melhorar. E antes do senhor, de gancho já para o senhor responder, o que causa dor lombar? Tá joia. Elaine, segundo o órgão mundial de saúde, na uma estatística, cerca de 80% da população, uma vez na vida, pode ter uma crise de dor lombar. Tá? As principais causas de dor lombar, realmente você apontou, não são de tratamento cirúrgico, né? São de tratamento conservador. Né? Uma das E o que principais... significa esse tratamento conservador, doutor Marcel? Geralmente, o paciente com dor lombar que possui uma dor nas costas, nós acabamos dividindo em dor lombar aguda ou dor lombar crônica. Tá? A dor lombar aguda é uma dor lombar que pode acontecer e cede geralmente em um período até de 4 semanas. Isso corresponde à grande maioria dos pacientes. Tá? Então, nesses pacientes com dor lombar aguda, independentemente do tratamento que você faça, a dor lombar aguda tem um ciclo natural bastante estabelecido, de início, meio e fim. E existe, claro, analgésicos ou fisioterapia para você aliviar o sintoma nesse momento, só que a grande maioria dos pacientes acabam melhorando pelo ciclo natural da própria doença. Tá? Isso quer dizer que a medicação não vai fazer tanto efeito. Esse percurso de dor ela tem que existir para melhorar. A papel da medicação nesse caso é você aliviar sintoma, mas não que isso vai interferir Na crise. Exatamente. A grande maioria dos pacientes, a crise acaba durando poucos dias, né, com uma contratura, um desconforto, uma atividade física um pouco exagerada, e esses pacientes acabam melhorando. É atividade física um pouco exagerada. Então, assim, a postura. Porque, assim, nós brasileiros temos uma postura incorreta. Eu vivo me policiando com os ombros. E agora, com o tal do celular, você acaba ficando um pouco cocunda também para ficar movimentando o seu smartphone. A causa mais, assim, vamos dizer, consistente para dor lombar é a má postura ou exercícios errados também na academia? Pode Sim, acontecer lesões. sim, Lene, uma das causas mais frequentes realmente é a postura inadequada, né? Quando nós sentamos, por exemplo, ou fazemos alguma atividade, nós temos que manter a postura, uma curvatura que é fisiológica da coluna. Tá? Outra causa bastante comum é uma contratura muscular. Né? Outra causa que pode ter ser acompanhada com uma posição errada que você faz, um esforço físico exagerado, né? Ou decorrente, às vezes, de uma pancada, uma coisa assim. Doutor, vamos tentar exemplificar no rádio, não tem como tem figura, é mais complicado, mas vamos lá. Eu ouvi dizer que a profundidade da coluna embaixo, né? Quando essa coluna embaixo ela é mais profunda também pode. Nasceu assim a pessoa geneticamente, então ela tem uma curvatura mais embaixo, aprofundada. Pode acontecer dor lombar ou não? É só realmente por postura e exercícios errados. A dor lombar, na verdade, existem inúmeras causas de dor lombar. Tá? A causa mais comum, as causas do dia a dia que nós vemos na grande maioria dos pacientes, são causas simples, né? Que o tratamento conservador tem o seu papel importante, como a contratura, uma má postura, etc., ou às vezes uma degeneração do disco. Existem outras causas que levam realmente a uma procura médica até a necessidade de uma cirurgia, só que essas causas são elas correspondem até 1% desses pacientes com dor lombar. E uma das causas pode ser deformidades na coluna, pode ser um estreitamento do canal com pensamento de raízes ou uma hernia de disco. Tá? Mas a maioria das causas são causas benignas, com boa evolução. O senhor falou para a gente no início desse bate-papo 2 etapas dessa dor lombar, aguda e crônica. Quando ela chega nesse nível crônica, ela pode se transformar em uma outra doença na coluna, por exemplo, hérnia de disco ou não, eu estou falando bobagem. Na verdade, a divisão de aguda e crônica é o tempo de instalação, o tempo de duração da lombalgia. Tá? Em tratando-se do tema de hérnia de disco, a hernia de disco, na verdade, ela pode também gerar dor lombar, mas o principal sintoma associado à hernia de disco é quando existe uma radiação para uma ou ambas das pernas, quando acomete uma ciatalgia, né, o famoso acometimento do nervo ciático. Quando a dor começa na lombar e aí ela desce para a região da perna. A perna toda, a metade da perna, como que funciona essa dor? Dependendo do nível acometido da hernia de disco, né, a gente sabe que a coluna lombar ela possui 5 vértebras. Então, dependendo da localização dessa hernia de disco,
existe uma topografia, uma região específica da perna, mas geralmente a dor é uma dor que se irradia para baixo do joelho, podendo cometer até a região do pé. E essa dor lombar, ela acomete só, ela causa ou ela inflama só a coluna de adultos, ou já tem caso de crianças também, ou pré-adolescente, digamos assim? Sim, existem também causas em crianças e adolescentes também que pode gerar dor lombar. A maioria das causas são causas benignas, só que existe causas, principalmente como escoliose, que pode gerar dor lombar no adolescente. Em que situação que a dor lombar, ela pode, um paciente que sofre com esse mal pode passar pela cirurgia e como é feita essa cirurgia? Elaine, isso é uma pergunta muito geral. A cirurgia de coluna acaba sendo diferente para cada tipo de patologia. Como, por exemplo, na hernia de disco, a grande maioria dos pacientes com hernia de disco com sintomas não são de tratamento cirúrgico. 95% desses pacientes, o tratamento conservador acaba funcionando. A cirurgia acaba sendo obrigação no caso de uma hernia de disco, talvez em duas situações. Quando existe um déficit neurológico, o paciente perde força no pé, e isso precisa de uma avaliação urgente de um médico, tá? Ou quando uma hernia é muito grande e comprime as raízes lombares, e o paciente pode ter perda de controle esfincteriano ou perda do controle fecal. Doutor Marcel, além dos medicamentos, como o senhor acabou de falar, que são os analgésicos para dor, existe uma outra forma de tratamento para dor lombar? E uma vez que se entra em crise, ela tem cura ou a pessoa vai conviver com ela para o resto da vida? A crise lombar, como havia mencionado, ela tem uma evolução bastante benigna. Na grande maioria dos pacientes acaba se resolvendo. O tratamento do lombar, no caso de crônica, acaba sendo multifatorial. Nunca é uma única causa que causa dor lombar. Então, existe um papel tanto do médico na orientação correta desse paciente, existe a orientação desse paciente em reabilitação, atividade física, o trabalho com o fisioterapeuta, mudança de estilo de vida, porque a gente sabe hoje como obesidade e cigarro são associados à dor lombar, né? E até causas psicológicas, pacientes que a gente sabe que com depressão, com transtorno de ansiedade, isso pode aumentar o ciclo de dor nesses pacientes. Então, quer dizer, um fumante, ele pode desenvolver a dor lombar. E a pessoa extremamente estressada, que trabalha numa profissão, né, que exige muita concentração, ou então não é concentração, pressão para que se desenvolva uma atividade, ela pode originar dor lombar, isso? Sim, sim. O cigarro, ele tem... quem fuma, na verdade, existe uma chance maior de dor lombar pelo seguinte motivo, né? A nutrição do disco intervertebral, que é aquela almofada, aquele amortecedor que existe entre uma vértebra e outra, fica prejudicada. Chega menos oxigênio para essa região. Então, a chance de envelhecimento e degeneração um pouco mais acelerada desse disco aumenta nos pacientes que são fumantes. Um artigo que você escreveu essa semana, que saiu no site da Capital, diz a seguinte frase: estudos recentes mostram cada vez mais o impacto do nosso cérebro como causa da dor. O que isso significa, doutor? O que o senhor quis dizer com essa frase? Nos Estados Unidos, os principais estudos, as linhas de estudo voltadas para o tratamento conservador, são estudos voltados para dor de origem psicossomática. Existem estudos mostrando que em pacientes que têm depressão ou transtorno de ansiedade, há uma conexão entre o cérebro e a dor. E esse ciclo se reforça se esses sintomas não são quebrados. Tá? Então, hoje, a terapia psicossomática, uma boa orientação, esclarecer todos os pacientes a dúvida, a gente sabe que isso tem um impacto na evolução da dor do paciente. E o que é essa terapia psicotemática que você falou? É psicossomática. Psicossomática. Realmente é uma terapia cognitiva para a dor, né? Um especialista, um psicólogo, um psiquiatra especialista nessa área acaba abrangendo. Como eu disse para você, o tratamento da dor lombar ele é multi-equipe, né? Às vezes não é só o cirurgião de coluna que resolve a dor lombar. Às vezes a gente precisa ter uma equipe integrada para assistir melhor esse paciente. Doutor Marcel, para esse tipo de tratamento, tanto agudo quanto crônico, precisa-se de medicamentos, né? Então, e tem que ser receitado por um médico e tem um acompanhamento de um especialista, mas existe algum tipo de exercício físico que pode ajudar a melhorar num período de crise? Na crise é difícil, tá? No período da crise, se o paciente for fazer uma atividade física, talvez até piore a crise. Tá? Por isso que às vezes é importante uma orientação médica. A atividade física vai entrar principalmente na prevenção da dor. Então, o paciente tem uma atividade física regular, uma vida saudável, a chance de o paciente ter uma crise no lombar é menor.
Mas na fase aguda em que o paciente tem dor, o repouso relativo, o uso de analgésicos, uma terapia analgésica com fisioterapeuta, são mais indicados do que uma atividade física extenuante. Isso pode piorar, às vezes, a crise do paciente nessa fase aguda. Então, a atividade física ela pode ser considerada avançada ou básica. Por exemplo, quem pratica, que é acostumado a praticar um crossfit, por exemplo, e de repente é diagnosticado com a dor lombar. Passou esse processo de crise, ele pode voltar a exercer essa atividade ou não? Sim, se a gente conseguir detectar o problema, é importante esse paciente passar para o médico para o diagnóstico. Existem, como eu falei para você, inúmeras causas que geram dor lombar. Mas esse paciente tendo um diagnóstico correto, sendo tratado e tendo uma boa reabilitação, sim, ele pode ter condições de voltar à atividade física regular que ele pratica. O senhor falou agora há pouco também sobre o peso, né? Sobrepeso também pode ser uma das causas. Mulher em período de gestação pode desenvolver também essa dor ou não? Sim, a mulher no período de gestação pode evoluir com dor lombar por alguns motivos, principalmente o início do peso. A gente sabe que o peso aumentado aumenta a pressão intradiscal e isso pode gerar dor, mas principalmente por causa da gestação, o centro de gravidade da paciente muda, então a postura do paciente muda. Isso pode sobrecarregar alguns músculos e o paciente pode ter dor lombar nesse período. Dr. Marcel, foi muito bom conversar com você aqui na Rádio Difusora. Eu deixo o microfone da rádio para que você faça suas considerações finais, de repente reforça aquilo que eu não te perguntei que você acha importante reforçar, para que os nossos ouvintes tenham total entendimento deste tema de hoje. Sim. Muito obrigado pelo convite, né, aos ouvintes. Eu passo a mensagem que a maioria dos casos de dor lombar realmente são benignas, a evolução é boa. Mas sempre que a dor persiste por um período de 1 ou 2 semanas e associada com alguns sinais de alarme, como dor que irradia para as pernas, piora quando o paciente anda, né, uma região de formigamento na região do períneo, perda de peso, emagrecimento, febre associada, esse paciente precisa procurar um especialista. Muito obrigado mesmo. E a gente aguarda você para um próximo período, um próximo momento, bater um papo mais sobre algumas dessas maléficas que causam dores na nossa coluna. Muito obrigado mesmo, doutor Marcel. Agora são 8h49. Chegamos ao fim do nosso programa Difusoras Notícias. Foi muito bom estar com você nessa primeira hora da manhã, das 8 às 9. Tivemos entrevistados importantes, notícias importantes. E amanhã a gente volta às 8 horas da manhã com muito mais informação, com a participação também do J. Gomes. Teremos entrevista aqui no estúdio e é importante a sua participação porque esse programa é feito para você e enriquece o nosso programa. Sinta um forte abraço da Elaine Coimbra, de toda a equipe que trabalha para desenvolver este programa. Fiquem com Deus, que tenham um bom início de semana de reflexão naquilo que pode fazer bem a você e a seu próximo também, e eu volto amanhã com a graça de Deus. O programa de hoje tem a direção geral de Padre Alessandro Barros, a direção comercial de Estela Costa, a direção artística de Cleiton Silva, na locução Elaine Coimbra, produção de Luana Dalbiano, os trabalhos técnicos Carlos Jean e na recepção Edmaura Zanon.